Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado e moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje são 19 de janeiro de 2026. Eu primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários, ajustando aqui a tela para não mostrar a porta que se encontra trancada, para ver se melhora o visual. Bom, gente, eu quero primeiramente agradecer a Deus, como eu já falei, mas nunca é pouco agradecer a Deus e a você, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que dá o seu like, o seu dislike e faz seus comentários. Muito, muito obrigado. Estou muito feliz. Estou com 916 inscritos no meu canal, 27 visualizações na última etapa e isso realmente é muito bom. Eu estou muito feliz. E a proposta continua até o dia 30, né, de janeiro, nós ultrapassarmos a 1.000 inscritos. Senão aí a gente estabelece outro critério, mas esse ano, se Deus quiser, eu fecho esta questão. Bom, eu quero aqui o seguinte, eu vou falar o título que eu pedi a ajuda do chat GPT, eu sempre gosto de frisar, chama assim, o Brasil entre crises, alertas e decisões históricas. Eu pedi para ele me criar um editorial que eu leio, né, que eu acho que é muito importante, porque dá uma introdução, uma abertura e canaliza você, né, prepara você para as futuras narrações ou narrativas, né, vamos dizer assim, né? Então, eu digo assim: o Brasil e o mundo atravessam um momento delicado em que política, economia, segurança pública e relações internacionais se misturam em um cenário de instabilidade e preocupação. Os fatos recentes exigem reflexão séria e posicionamento firme das autoridades e da sociedade. Isso é uma pura verdade. Dando aqui já a introdução, né? Delegada da Polícia Civil de São Paulo é presa por fazer parte do crime organizado. Segundo notícia do Estadão, de 16 de 1 de 2026, uma delegada recentemente empossada da Polícia Civil de São Paulo foi presa sob a acusação de integrar o crime organizado. Em decisão contundente, o magistrado ou o juiz, né, determinou a prisão, alertou que, caso se confirme a infiltração do crime organizado em concursos públicos para cargos estratégicos, o Brasil está perigosamente próximo de um narco-estado. Trata-se de um alerta gravíssimo sobre o avanço da criminalidade dentro das próprias instituições responsáveis por combater. O crime organizado foi negligenciado pelos estados, pela presidência da República há muitos anos, e ele hoje se encontra organizado dentro das instituições de nossos poderes. Não adianta nós chegarmos aqui, não é, o ministro da Justiça está fazendo. Com todo o respeito que eu tenho pela Polícia Federal, que faz um belíssimo trabalho, e está numa luta sozinha, né, praticamente, tentando, mas a política, infelizmente, né, a classe política é de uma mediocridade assustadora. E o que mais me assusta é que a gente está perdendo as principais lideranças pelo envelhecimento e não vemos novas lideranças políticas. Como eu falei no vídeo passado, são dois que eu acredito que é o João Campos e a Tabata Amaral. Independente de ideologia, tá, gente? São dois jovens que eu acredito, né? Mas vamos mudar um pouco do assunto, mas dentro do mesmo contexto. Acordo Mercosul e União Europeia, né? Você sabe que o Brasil assinou esse acordo, ele não entra em vigor agora, vai demorar. Nós vamos falar talvez desse acordo daqui a 15 anos. Porque eu não li ainda o instrumento, que ele tem que passar pelo seguinte: foi aprovado entre os estados, os chefes de estados, presidentes da França, da Alemanha, né? Do Brasil, da Argentina, aprovam, mas esse tratado tem que ser votado nos principais congressos. Por exemplo, no Congresso Nacional, Câmara e Senado tem que votar esse tratado. Se esse tratado tiver alguma coisa, cláusula lá que trate de direitos humanos, ele é como se fosse uma emenda constitucional. Então, o colégio de votação é maioria absoluta, né, do 342, parece que
na Câmara e acho que quase 60 e tantos no Senado. Tem que ser aprovado no Congresso da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, de França. Enfim, esse é o grande problema, que vai demorar muito. Além das salvaguardas, que são as salvaguardas? São limitações que o tratado impõe, por exemplo, né, para não interferir em determinado setor da economia. Por exemplo, o Brasil tem a facilidade de exportar muita manga, muita fruta, muito produto agrícola, mas os agricultores franceses podem se sentir ameaçados e põem uma retaguarda e diz, olha, não entre, não pode abrir esse tarifa facilitada para os produtos agrícolas brasileiros que destroem a economia francesa, e assim sucessivamente. Então, esse tratado ele é muito importante, né? Graças a Deus ele foi assinado, e nós esperamos, né, que a sociedade, contudo, exige rapidez nos trâmites para que os benefícios se concretizem. Eu acredito que nós vamos levar talvez uns 15 anos. Eu estou sendo pessimista, provavelmente, mas que ele vai encontrar, esse tratado encontrará muita oposição, principalmente na França, principalmente na Itália. Eu não sei como é, porque eu não entendo de geopolítica. Mas aqui hoje, eu acredito, se ele fosse votado hoje no Congresso Nacional, era capaz dessa direita radical de Jair Bolsonaro, cuja liderança é de Jair Bolsonaro, vetá-lo, derrotá-lo. É preciso que o presidente do Senado, o presidente da Câmara, quando submeter esse tratado à votação, tenha muita segurança política de que ele será aprovado, porque eles, do jeito que eles estão irresponsáveis, esses políticos são capazes de não aprovarem um tratado desse. Se um Estado signatário, por exemplo, se o Congresso da Argentina não aprovar, se o Congresso do Uruguai não aprovar, se o Congresso do Paraguai não aprovar, se o Congresso do Brasil não aprovar, esse tratado perde a eficácia e a gente fica, depois de 25 anos de negociações, vai por água abaixo, ele se encerra, ele termina, tem sua causa-morte, né? Então eu espero que a sociedade brasileira, uruguaia, argentina, paraguaia e europeia compreendam que nós vivemos um momento no mundo geopoliticamente que eu creio que facilitará muito, porque a arrogância, né? Amanhã completa um ano do governo Donald Trump. Eu estava pensando há pouco, minutos atrás, nós ainda temos mais 3 anos com esse governo medíocre, horroroso, péssimo de Donald Trump. Mas é a democracia, o povo americano escolheu. Porque eu não torço que ele morra, porque eu não torço para que ninguém morra, mas se ele sair por algum motivo, o vice-presidente dele é pior do que Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos é pior do que Donald Trump, então deixe Donald Trump lá governando, né? Esse tratado agora, com essa crise europeia, porque a Europa está em conflito com os Estados Unidos, né, por questão da Groenlândia, que seria outro vídeo, porque o Donald Trump ameaçou aumentar tarifas dos Estados europeus, que se foram contra a anexação do Alasca, não, o Alasca já foi comprado pelos Estados Unidos, da Groenlândia, né, para os Estados Unidos, ele vai aumentar. Então está um conflito entre a Europa e os Estados Unidos. Isso vai facilitar, de certa forma, esses tratados multilaterais, porque o mundo deixou de ser multilateral e está unilateral com a palavra final de Donald Trump. Isso prejudica demais o mundo. As negociações no mundo estão muito atrapalhadas. O mundo está desgovernado. Eu poderia afirmar, uma metáfora, que nós estamos correndo, vamos dizer assim, montados em um cavalo, num prado, mas nós liberamos o freio, né? Nós somos um jockey e o cavalo está, que chama, disparou, né? Houve uma disparada, o cavalo não está correndo, ele simplesmente disparou, correu, sem cronometria, sem nada, sem respeitar. O mundo está assim, né? E o Brasil também, que acaba sendo desgovernado. Bom, há alguns sinais da economia de 2025, à medida que eles forem sendo divulgados, eu vou comentar aqui, que é interessante, economia brasileira em 2025. Dados da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo mostram um crescimento tímido da indústria brasileira, que foi de janeiro a novembro de 2025, foi de 0,6%, muito abaixo da indústria dos Estados Unidos, da zona do euro, e apesar disso o PIB brasileiro deve crescer, encerrar 2025 com um crescimento de 2,3%.
superando economias desenvolvidas. Assim, é evidente que a necessidade de mais investimentos em reformas estruturais, né? Gente, porque a indústria crescer 0,6% é praticamente inexistente, é um crescimento, então prova que o Brasil não está dando ênfase à indústria, ao desenvolvimento. O país que está, vamos dizer assim, vivendo do saldo comercial das exportações de matéria bruta, matéria-prima bruta, ou alimentos, tipo, manda soja, manda milho, manda arroz, manda feijão, mas não industrializa. E o Brasil precisa de ter desenvolvimento, porque indústria é desenvolvimento, indústria é tecnologia, indústria é avanço. Então mostra que o Brasil está muito arcaico, o Brasil está muito atrasado em relação ao mundo, né? Isso é muito preocupante. Por que 2025 foi assim? Né? Por causa de uma política fiscal expansionista. O que é isso? O governo aumenta os gastos, o governo gasta demais. Não é nem gastar demais, é mal gasto. Por exemplo, essas emendas parlamentares, 62 bilhões de reais, mais 5 bilhões para o fundo eleitoral, mais 7 bilhões para o fundo partidário. Então o governo pega dinheiro e joga no lixo, porque esse dinheiro vai para o lixo, para o ralo, volta para a corrupção, para os políticos e deputados se manterem unidos e fortes. Então, o governo não tem uma política de contenção de gasto, de boa gestão da coisa pública. Então, por isso que o resultado do crescimento econômico, claro que não tem como ser bem sucedida. O resultado do crescimento econômico é a desaceleração inflacionária, porém acompanhada de deterioração das contas públicas. Porque o governo, ele fecha, o governo, se você faz uma análise crítica ao governo, você é criticado. Não, mas os sinais econômicos estão bem, a inflação está dentro do América. Tá, mas o gasto do governo é muito alto, o preço é muito alto e a dívida é muito alta. Nós estamos com quase 80% do PIB comprometido com dívida pública. Mas o Japão deve 125% do PIB. É o problema do Japão, gente. O Japão é uma economia desenvolvida. Os Estados Unidos devem 130% do PIB. Mas os Estados Unidos é um país que tem a sua economia mais forte do mundo. A Inglaterra, o Brasil não pode se endividar dessa maneira, porque nenhum país se desenvolve devendo da maneira como o Brasil. É como você, um dono de casa, mãe de família, pai de família, você se estando endividado, você consegue suprir as necessidades da sua casa? Não, porque você vai ter que segurar recursos, comprar menos arroz, comprar menos carne, comprar menos feijão, para pagar as dívidas que você contraiu. Por que necessidade? Não foi porque você abusou. Agora, o governo gasta simplesmente para dar benesses ao Estado. Eu estou fazendo um estudo de incentivos fiscais. Eu espero vai demorar, acho que talvez lá para o julho, agosto, eu tenha me preparado para fazer um estudo realmente sobre subsídio, para nós analisarmos a vergonha que é o subsídio no Brasil. Quanto o governo destina, né, de recursos nossos que podiam ser aplicados em saúde e em educação, vai para subsídio para empresário incompetente manter-se rico. Esse é o grande problema nosso. Então o governo precisava, para conter a inflação, né, para diminuir os juros, uma política de contenção de gastos. Mas infelizmente, esse ano a gente não espera. Eu acho que esse ano nós já perdemos, porque é o ano de eleições, gente. O governo não vai mais trabalhar, porque daqui a 6 meses o governo não pode mandar verba, o governo pode fazer nada porque está em eleição, está em campanha. Então é um ano, praticamente o ano de 2026 acaba em abril ou maio. Então a gente tem que ter paciência esse ano. E eu acho que não será um ano bom para a economia. Pode ser que seja mantendo a inflação, o Banco Central mantendo a taxa de juros alta, a inflação fica em baixa. Mas não adianta, só o índice de inflação é baixo. Mas você vai ao supermercado, os preços são muito altos. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu vou ao supermercado, nunca compro os mesmos produtos pelo mesmo valor, sempre mais caro, sempre mais caro. Então a inflação dos alimentos, porque baixou o chuchu, porque baixou a cenoura, mas arroz, feijão, o grosso de uma dona de casa ainda está muito alto. Os preços nos supermercados estão altíssimos. Essa é a grande verdade. Então não é um ano para a gente investir, um ano para a gente esbanjar esse recurso. Segure, porque se você não está endividado, que 60% da população brasileira está endividada, não se endivide, porque não será um ano fácil. Vai ser um ano muito difícil, uma crise política muito complicada, né? Dentro da política ainda assim, que saudades de Ulisses Guimarães? Essa pergunta é minha, gente, eu sinto saudade, né? O MDB opta pela neutralidade eleitoral, olha que vergonha.
Contudo, um partido com a história e a coragem de Ulisses Guimarães não pode permanecer omisso. O país precisa de posicionamento claro, de liderança com compromisso democrático. O partido fica negociando, barganhando, pedindo esmola ao PT para ter 2 ou 3 ministérios. Isso é uma pena, um partido da história do MDB, né? Ficar nessa omissão. O PMDB era para estar com um candidato na rua, com um candidato na praça, com um candidato forte, com liderança. Mas hoje, Baleia Rossi, quem é Baleia Rossi? Ninguém, acho que nem em São Paulo sabe quem é Baleia Rossi, que é o presidente do MDB. Que vergonha para o MDB, um partido de tanta história, chegar a esse ponto de ficar fazendo ou não, ele diz, não sabe se vai ficar com Lula ou se vai ficar com o Centrão, não sabe. Isso é uma vergonha, é uma pena que um histórico, repito, o MDB de tanta história, de tanta importância na história do nosso país, como o próprio PSDB, né, de Fernando Henrique Cardoso, que foi uma dissidência do MDB, né, de Franco Montoro, né, de Mário Covas, né, também acabou, né, destruíram, né, a Aécio Neves é o enterrador, o caixão do PSDB. Isso é falta de vergonha das nossas lideranças políticas, né? Política em Pernambuco esquenta. Vamos lá. O PT e o PSB disputam internamente o controle político no Estado, né? A fragmentação pode levar Lula a ter 2 palanques. Essa é a minha opinião. João Campos surge como favorito, representando a continuidade da oligarquia de Arraes. E também ele também apoiará, talvez, ela deixa a Raquel Lira, que é do PSB, de Kassab, o empresário político, e que também deverá apoiar o PT, o Lula, em Pernambuco. Com certeza o João Campos é o candidato, o próximo governador de Pernambuco. Não tenho dúvidas sobre isso, né? Eu tenho aqui... Onde é que tem aqui, rapaz? Eu acho que... Eu esqueci, mas eu quero fazer aqui uma homenagem. Ah, não, tá aqui sim, eu vou. Porque Pernambuco esquenta. Ah, já falei, né? Olha bem, agora eu vou dizer o seguinte: luto na política. No início eu falei, né, que nós estamos perdendo lideranças. Morre o ex-ministro Raul Jungmann. Eu não o conheço, não sei, mas tem uma coisa eu tenho: muito respeito. Um homem sensato, um homem culto, um homem de muito saber. Foi ministro, foi secretário, foi vereador de Recife. É um orgulho para o nosso Pernambuco. E, no entanto, ele agora descansa. Que o Raul Jungmann descanse em paz, que agora ele se libertou, né? Mas ele deixou o seu papel na história, principalmente na história brasileira, na história pernambucana. Pernambuco há de se orgulhar desse filho magnífico, desse filho maravilhoso que foi Raul Jungmann. Independente de ideologia, se ele é do PSDB, se ele era do PT, por onde ele passou, mas era um homem do diálogo, um homem de muita inteligência, né? Ocupou vários cargos. Estava, parece que no IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, um cargo de fim de carreira, vamos dizer assim, mas já estava com câncer e infelizmente ele nos deixou. Infelizmente, porque a gente vai sentir a saudade, como disse no Josué Montello, em quando ele prefaciou as obras completas, não sei, de José Lins do Rego, ele disse, né, que José Lins do Rego era parte do patrimônio de saudade. Então, Raul Jungmann hoje ele pode se considerar, né, patrimônio de saudade do povo pernambucano, patrimônio de saudade do povo brasileiro. Deixa muita falta. Raul Jungmann, que Deus te proteja, que Deus te acompanhe, você vai fazer muita falta ao nosso país. Uma notícia boa: Brasil e a logística reversa. Gente, a logística reversa é o seguinte, vou falar meio professoral para quem não entende. Você você compra uma garrafa de Coca-Cola, tá? Desculpa, falei, né? Não tem jeito. Aí toma o refrigerante. Esse refrigerante, esse PET, essa garrafa de plástico, ela retorna para a fábrica. Ela moe aquele. E esse plástico é renovado. Ele não vai para os mares, ele não vai para os rios, não vai para a terra contaminar a terra. Então, o Brasil, né, alcança um recorde de destinação correta de embalagens agrícolas, que são perigosíssimos, que as embalagens agrícolas são defensivos agrícolas, venenos. Então, 900 mil toneladas, né, são recolhidas. Um exemplo positivo de responsabilidade ambiental. Parabéns ao agronegócio, que eu tanto critico, mas eu tenho que elogiar, porque é de uma riqueza extraordinária. Tomara que em poucos anos, né, essa logística reversa seja 100%.
Eu acho que foi, acho que é no estado do Paraná que eles conseguiram chegar a 100% da questão assim, dos recipientes de refrigerante, dessa bebida, né, de soda, né, de que a gente chama no mundo, né, que vai, que não pode, não vai mais para os mares, nem para os rios, porque retornam essas garrafas, né, retornam para uma nova produção. Isso é muito bom e parabéns ao Brasil que está atingindo esse êxito, né? 900 toneladas de defensivos de latas e garrafas e de defensivos agrícolas são recolhidos. Muito bom. Flávio Bolsonaro inicia articulação internacional. Flávio Bolsonaro inicia sua articulação internacional buscando apoio conservador em Israel, tentando fortalecer sua imagem política junto à direita global. Agora imagina, gente, é preciso que você tenha muita coragem. Eu vou assistir uma palestra, com todo respeito, de Eduardo Bolsonaro. Ele vai dar uma palestra em Israel, né? O traidor da pátria, como Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, né, pregar taxação contra o Brasil, pedir a lei Magnitsky contra a autoridade brasileira, um traidor da pátria, vai dar palestra em Israel. Realmente essa conferência pode ser que se salve Benjamin Netanyahu, que eu não sei, eu acredito que não, também essa palestra, um dos palestrantes é Benjamin Netanyahu. Então realmente eu não queria participar dessa conferência não, porque é uma tristeza, né? Já caminhando-me para o encerramento, essa notícia é um pouco ultrapassada, porque eu acho que hoje já tem um revés. Países europeus fazem reunião de emergência após Trump ameaçar com tarifas por oposição à anexação da Groenlândia, né? A ameaça de Donald Trump reacende tensões internacionais e desrespeita os princípios de soberania. O mundo vive clima perigoso com riscos geopolíticos graves, né? Isso é uma verdade, porque o Donald Trump quer anexar a Groenlândia. É uma ilha lá, um deserto quase. Mas, segundo os estudiosos, tem muito minério, né? O gelo vai derreter por causa do desequilíbrio ecológico do mundo. E os Estados Unidos estão loucos, né, por esses minérios, né, por terras raras, né? Então ele está querendo porque quer, o governo americano quer porque quer tomar essa terra da Dinamarca. E isso não sei até que vamos parar, né? Então, como falei, né, vivemos em tempos em que os fatos deixam de ser simples notícias e passam a ser sinais claros de alerta. O Brasil precisa de instituições fortes, líderes corajosos e decisões responsáveis para evitar que a instabilidade avance ainda mais. Porque nós não estamos seguros. Nosso país está virado, né? Essa questão do Banco Master, a sucessão presidencial que não está muito esclarecida. A gente sabe que o presidente Lula é candidato, o Flávio Bolsonaro é candidato, mas a gente não sabe como será essa eleição. Será uma eleição, por exemplo, o PT está com ação para tirar um monte de arquivos falsos de inteligência artificial, né, na internet, e vai ser um jogo, uma guerra essa eleição. Né? E eu quero, acho que eu vou abrir um parênteses aqui. Quantos minutos eu tenho? Tem 2 minutos para falar o seguinte. Gente, nós esse ano precisamos ter uma consciência cidadã. O que é ter uma consciência cidadã? Escolher voto. Votar com consciência. Você vota no partido que você quiser, em Bolsonaro, em Lula, mas você tem que escolher o seguinte: você vota para presidente da República, você vota para governador, tem que votar, procurar eleger deputados e senadores aliados ao presidente da República, deputados e senadores aliados ao governador do seu estado. Porque o que acontece? Você vota no candidato de esquerda, que no caso aqui nosso só podemos afirmar até agora Lula, mas você vota no deputado da direita. Então, o que acontece? Lula não vai governar, porque Lula precisa de 342 votos na Câmara. Ele faz 60 deputados. Então, ele tem que negociar com o resto, a diferença. Aí tem essa barganha política. Né? Então, o que acontece? A gente precisa de aprender a votar, a eleger o deputado, o senador, o deputado estadual, o deputado federal, que se coadune com a nossa ideologia política. Não tenha... Gente, o voto é secreto. Quando um vereador pedir para você votar, você promete que vota, a não ser em Pedra Preta, porque em Pedra Preta é uma zona eleitoral aqui de Taquatinga do Norte, todo mundo se conhece. Então, se você não tiver, o vereador lá não tiver um voto naquela sessão, ele sabe que você prometeu e não votou. Mas numa dimensão de 6 milhões de eleitores,
Você tem que, lhe peça, vote naquilo que você tem que votar com consciência. Porque o vereador, o deputado, o prefeito, ele foi comprado pelo deputado estadual, pelo deputado federal. Você me desculpa, eu fui agressivo. Mas ele foi comprado sim, porque o deputado federal, o deputado estadual, chega no município, dá, sei lá, 500 mil, 200 mil para o vereador dar 1.000 votos para ele. Não pense que o vereador eu estou apoiando o deputado fulano porque ele é meu amigo. Mentira, ele ganhou dinheiro para aquilo, tá, gente? Não vão, as lideranças políticas vivem disso. Vamos ser sinceros, você me desculpa, eu sou bem transparente. Não tem voto de graça, não tem almoço grátis. Então você vote consciente, você vote no deputado, no senador que tenha um alinhamento ideológico com o seu partido. Porque não adianta nós elegemos o presidente Lula. Nós elegemos o presidente Lula, mas o Lula está com dificuldade no Congresso Nacional. Por quê? Porque os deputados foram da direita. Nós elegemos o presidente Lula, mas não elegemos senadores. Esse ano nós vamos eleger 2/3. Nós vamos eleger 56 senadores. É preciso que o povo eleja um vereador, um senador adequado, justo, com a ideologia política. Porque o senador ele fica 8 anos, mas de 4 em 4 anos é renovado. 1/3, 2/3. Esse ano é 2/3. Então 81, né, divide por 3, né, dá 27, né, 27 dá 54, né, 56, falei 54. Tá, então é preciso essa responsabilidade. Gente, a gente tem que ter essa consciência. Você vê essa consciência que eu falei, vou fazer uma comparação, não é muito lógica, mas essa consciência ecológica de 900 toneladas de defensivos agrícolas que retornaram saíram, não foram para o meio ambiente, contaminar a terra, porque a gente precisa da terra. Da mesma forma, a gente precisa de eleger um presidente da República, a gente precisa do Congresso Nacional que vote em conjunto com o presidente. Porque por que o Donald Trump está fazendo esse horror no mundo? Porque ele tem a maioria no Congresso Nacional nos Estados Unidos. Acho que ele não tem maioria, ele tem maioria na Câmara e acho que tem maioria no Senado. Então ele manda o projeto lá e é aprovado. E aqui no Brasil não, o PT tem 61 deputados, 60 ou 55. Aí o Lula tem que comprar o resto, a palavra certa é essa. Aí ele fica distribuindo ministérios. Olha, ministérios hoje não servem mais. Kassab tem 3 ministérios. Raul Jugman já morreu. Não, Antônio Rueda tem 3 ministérios, mas não serve mais, porque lá no Congresso, com as emendas de 62 bilhões de reais que eles gastam, podem gastar, eles compram qualquer eleição. Então eles estão lá barganhando, estão lá pressionando, colocando a faca no pescoço do presidente Lula. Ou Lula dá o que eles pedem, ou eles não votam nada. Isso é injusto. Esse centrão que é uma cambada de ladrão, que deputado que faz parte do Centrão é ladrão. As emendas parlamentares é um roubo que estão fazendo com o nosso país. Não sou contra a emenda. As emendas são úteis, mas de acordo com o previsto na Constituição. Agora você mandar 4 milhões, são 11 milhões para uma empresa que de fachada, só porque a presidente é uma parlamentar, uma cunhada da parlamentar, esse dinheiro não vai para tratar da mulher. É uma ONG lá no Rio, eu vi isso no jornal, numa reportagem no Rio de Janeiro. Uma ONG com um escritório no centro do Rio de Janeiro, mas destinada a amparar mulheres da Baixada Fluminense ou da região de Campos. Não ajudou em nada, mas aqueles 11 milhões saíram do nosso orçamento e foram para o bolso de alguém. Então é preciso ter essa responsabilidade. Ok, gente? Você me desculpa eu sair um pouco, mas é preciso que a gente abra o olho. Vote, mas vote com consciência. Tá bom? Muito obrigado e até quarta-feira, se assim Deus permitir. E Ele há de permitir, se Deus quiser.